Bem-vindos à Complexidade, aula 8. Hoje temos duas apresentações, ou duas ou três, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre cidades. Então, vou começar com as apresentações, então. Eu tenho o Giovanni, vai apresentar, né, o Lotka Volterra, acho que é o modelo, e o João Romanov vai apresentar sobre vírus e vacinas. Tinha mais alguém aí que ia apresentar? Então, ótimo, então é isso. Então vamos começar, Giovanni. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok. Beleza, o áudio tá bom? Tá bom. Não consegue me ouvir? Ótimo, então vou começar a fazer a apresentação aqui. Consegue ver minha tela? Consegue ver? Beleza. Então, em relação ao modelo que apresentarei hoje, seria esse da questão do ovelha-lobo. Nós estaríamos analisando como seria a competição na natureza entre caçadores e presas. Interessante esse modelo porque não somente tem aplicações, tanto na biologia, quanto você consegue trazer uma análise parecida para o conflito distributivo de classes na economia, para uma macroeconomia mais estruturalista, podemos dizer assim. Pois bem, no modelo tradicional, ele é abordado por meio de equações diferenciais parciais e elas estão acopladas ao longo do tempo. Ela não é especificamente um modelo dinâmico. Por quê? Nesse modelo tradicional? Porque você está atomizando os indivíduos. Basicamente, você não está fazendo uma diferenciação no nível micro. Você não tem ovelhas, inúmeras ovelhas, você também não tem inúmeros lobos. Eles não são indivíduos per si. Você basicamente terá, então, um fluxo ao longo do tempo dessas duas variáveis. Inicialmente, então, o crescimento das presas, que seriam as ovelhas, levariam ao aumento também contínuo, por meio de um lag, dos predadores, e esse ciclo iria gerar um equilíbrio oscilatório. Não necessariamente isso aqui é o nosso interesse, nós queremos refinar isso. Pois bem, qual é o problema, as limitações de um modelo como esse? Como eu disse, não tem agentes individuais, você não considera a competição entre os agentes do mesmo grupo. Você não vai considerar a competição dos recursos entre os lobos ou entre as ovelhas. Nós queremos, então, introduzir isso no nosso modelo de agentes. Por isso, nós temos o ABM, modelo baseado em agentes, Agent-Based Models. Então, nesse modelo que eu introduzirei, que está no NetLogo, os agentes não serão homogêneos, porque eles têm um fator de imprevisibilidade, um choque, um movimento heurístico ao longo do grid. Logo, eles podem se movimentar em direções, né, para cima, para baixo, para os lados, diagonalmente. E há um ambiente para eles se interagirem, que será a natureza. E nesse caso, nós estamos introduzindo um terceiro agente nesse modelo, que seria o próprio ambiente. Não tão interessante, porque ele não é dinâmico, no sentido que ele não tem adaptações ao longo do tempo, é bem previsível o comportamento dele em relação ao crescimento da quantidade de recursos. E, por último, nós temos aqui a emergência também de comportamentos únicos, mesmo que aleatórios. Então, o movimento aleatório, tanto das raposas quanto das ovelhas, levarão a padrões que não serão de equações polinomiais, como esse daqui do desenho. Você terá choques, pequenos choques, e esses choques podem levar a distúrbios que podem ou não ter algum equilíbrio, ou pode ter alguma explosão, não será previsível a priori. Pois bem, o que é então o modelo? O modelo terá três agentes, como falei. Inicialmente, você vai colocar a quantidade de ovelhas e lobos, que é lá dentro desse modelo. Ao andar, ovelhas e lobos vão gastar uma certa energia. Inicialmente, eles entram nesse modelo com uma energia total de 100. Para sobreviver, as ovelhas vão ter que comer a grama e os lobos vão ter que comer as ovelhas, com um certo índice de aproveitamento, uma certa eficiência nesse processo de adquirir. Então, se você tem um grid, uma ovelha e um lobo em cima, o lobo vai adquirir a ovelha sai, o lobo adquire um pouco dessa energia da ovelha, continua o jogo. Mesma coisa, tem um pedaço de um taio de grama, a ovelha pisa em cima da grama. Ela vai retirar, por meio da sua com uma eficiência predeterminada, uma quantidade dessa energia, e ela continua viva. Se a energia chega a zero, eles morrem.
Isso é importante. Com energia suficiente, os agentes se reproduzem. Então, quando eles alcançarem um nível de energia de 200, vai acontecer uma... Qual o termo que se usa em biologia? Eles vão se dividir em dois, basicamente. Então, assim, há um crescimento populacional, quando eles alcançam esse nível de 200 de energia. E a grama se regenera continuamente, a cada tique, a um certo nível, que você também coloca no início do moeiro. Então, no painel de controle, como eu disse, quantidade inicial de ovelhas, quantidade inicial de lobos, o custo de se movimentar ao longo do grid, inicial é 100, a taxa de inovação do gramado, grass growth rate, aqui o aproveitamento energético das ovelhas e o aproveitamento energético dos lobos. Pois bem, indo agora para o modelo, falem para mim, vocês continuam vendo minha tela? Beleza, obrigado. Ótimo, bom. Então, setup, vocês conseguem ver aqui o grid, basicamente uma esfera, não é? Porque, sim, alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que você tem que sair e daí entrar no outro, senão não aparece. Se você Então, passar ninguém do tá vendo? PowerPoint para o NetLogo, você tem que sair do PowerPoint. Tá bom. Vou fazer isso daqui, rapidinho, então. Consegue ver? Sim. Ótimo. Vamos lá. Temos aqui o grid. Nesse caso, nós temos os 3 agentes compostos, a natureza, as ovelhas e os lobos. Obviamente, nós vamos seguir primeiro com os padrões predeterminados do modelo, como fomos introduzido, 500, quantidade de ovelhas, 5 de lobos, e com esses níveis de aproveitamento. Bem, vocês percebem que a função, nesse caso, a relação que se dá ao longo do tempo não é polinomial, tem pequenos choques ao longo do tempo, porém, mesmo assim, com os padrões iniciais que eles nos deram no modelo, está emergindo um equilíbrio oscilatório. Não necessariamente esse equilíbrio oscilatório tem variâncias perfeitas, como vocês conseguem ver, alguns choques ao longo do tempo, gerado por um movimento aleatório ao longo do grid. E o caso mais simples, se fôssemos falar de um benchmark para modelos Agent-Based Models, ABMs, eu acho que eu iria colocar o modelo, esse modelo com Senino. Bem, vamos pausar agora e reinicializar. Vamos fazer alguns pequenos testes agora. Vocês querem ver mais alguma vez o mesmo type para ver que tem efeitos diferentes ao longo do tempo? Ou nós já podemos começar a fazer as mudanças aqui nas variáveis? O que vocês acham? Alguém com... Pode fazer a mudança. Vamos fazer as mudanças, então. O que vocês acham que vai acontecer se aumentar o número de predadores desse modelo? Vamos fazer essa análise a priori. O que vai acontecer? A quantidade de ovelhas vai cair a ponto de não ter mais alimento para os lobos? Ou eles ainda vão conseguir se estabelecer em um certo equilíbrio ao longo do tempo? Bem, veremos. Vamos aumentar, então, um pouquinho a quantidade de lobos aqui. 15. Setup. Go. Vamos dar uma acelerada aqui. Pois bem, parece que um comportamento surgiu nesse caso. Não, ainda está sendo oscilatório. Perdão, então, vamos então fazer um setup aqui. Aumentar um pouco mais a quantidade de lobos. Pois bem, agora chegamos aqui em outro caso. Houve uma explosão da quantidade de ovelhas. Todos os lobos morreram em um certo período, aqui nesse período 460. E agora, dada a limitação da natureza, a população de ovelhas está se estabilizando aqui em 900, 800. Eu deixei por algum tempo e ele se mantém nessa quantidade. Em outros casos. O que eu quero dizer é o seguinte, no modelo apresentado, o que é curioso, se você coloca muitos predadores, ou seja, se você tem a pirâmide alimentar, está estratificado, é uma análise biológica. Se você coloca muitos predadores, a competição entre os próprios predadores acabarão levando eles a serem extintos. O que é de acordo com o que acontece com a natureza. Se você coloca muitas onças no mesmo ambiente, pelo que eu li, eles acabam morrendo por falta de recursos, mesmo depois dessa explosão da população.
O que aconteceu? Outro exemplo histórico que eu posso dar para vocês seria a introdução de cachorros do mato na Austrália, em que basicamente você tinha perdão, eu acabei... Deixa eu lembrar a história correta aqui. Você tinha uma certa população de predadores, se não me engano eram lagartos, e com a introdução dessa outra classe de predadores, os cachorros do mato, que eram dos colonizadores britânicos, acabou levando à extinção desses lagartos, por causa da competição entre esse grupo dominante. Bem, vamos aqui então diminuir a quantidade de lobos, de novo, colocar em 10. E agora diminuir a quantidade aumentar a quantidade de ovelhas. Vamos colocar bastante ovelhas. Setup, go. Bem, gerou um movimento oscilatório, mas eu queria também ter mostrado, se você conseguiu, vou pausar o modelo, o que eu quero mostrar agora é que se você aumentar a quantidade suficiente de ovelhas, elas vão acabar se matando também, por causa da competição dentro da classe deles. Deixa eu ver se colocar no máximo isso vai acontecer. Pois bem, eu tinha feito o teste, eu tinha conseguido os resultados. Eu acho que se eu colocar bem no caso extremo, sem lobos, isso vai acontecer. Deixa eu ver. Setup. Não estou conseguindo replicar o resultado que eu tinha feito antes. Talvez se você reduzir a capacidade de regeneração da grama. Porque o negócio é que a grama está se regenerando tão rápido que sustenta qualquer população de carneiros. Sim, vou fazer isso então. Vou reduzir a quantidade de growth rate, aqui, vou colocar em 0,1. Se eu colocar em 0, obviamente, todo mundo vai morrer. Mas, setup. Bem, era esse choque que eu queria mostrar para vocês. Que, dado a capacidade energética do campo, da natureza, você só consegue sustentar um grupo seleto de ovelhas. Você não consegue ter 1.100 ou 1.000 e poucos como tinha originalmente. Bem, outra análise que é interessante fazer nesse modelo que eu li seria nós controlarmos a quantidade de energia, o fluxo de energia dentro do modelo. Ou seja, inicialmente o modelo estava em 0,3 em grass regrowth rate e energy gain from grass, dá no total 2. O que acontece se eu mudar essas proporções? Deixa eu colocar antes condições normais aqui para ovelhas e lobos, né? Estava em 500 e pouco, com 10, 13, deixa assim. Então, vamos inverter esses dois slides. Deixar em 0,3 em 1,7. Tecnicamente, o fluxo de energia que entra dentro do sistema continua o mesmo. Mas vamos ver se o resultado continua sendo tal. Setup. Olha só, o sistema acabou... não tinha energia suficiente no processo das ovelhas para elas sobreviverem. Isso acabou... Tem um termo correto para isso, esqueci o nome. Quando o sistema acaba desabando para um desequilíbrio como esse daqui. Colapso, né? Não, pode repetir, professor? Entra em colapso. Entra em colapso, isso. O sistema acabou entrando em colapso. Mesmo tendo a mesma quantidade de energia como fluxo inicialmente. Pois bem, tem alguém que gostaria de fazer algum teste aqui? Alguém tem alguma proposição para se fazer nesses slides? Pois bem, basicamente era isso que eu tinha que apresentar em biologia. Por último, eu gostaria de fazer um comentário. Para que estudar esse modelo? Qual seria a utilidade, por exemplo, em economia? Alguém conhece alguma aplicação do modelo, tanto tradicional, o Volterra, para esse agora baseado em agentes? Alguém conhece? Pois bem, você tem um modelo de Goodwin, que é basicamente, na emergência dos modelos macroeconômicos estruturalistas, há a ideia do conflito distributivo de classes, em que não há somente a questão
do capitalista querendo diminuir a margem de salário dos operários para aumentar sua própria profit share. Mas há competição entre os próprios capitalistas e entre os próprios operários nas suas margens de salários e rendas. Basicamente, o modelo, então, vai conseguir gerar um caminho oscilatório dado pela curva de Phillips e o markup real ao longo do tempo. É um modelo que já acabamos estudando, não sei quem fez TDE no semestre passado, e qual é visto em TDE. Pois bem, espero que a apresentação tenha sido boa. E me lembrei de mais uma coisa, realmente, essa é a última agora que eu quero falar. Para a modelagem de modelos baseados em agentes. Há vários casos em economia que você pode aplicá-los. Alguns que eu já pensei aqui de antemão seriam o modelo de crescimento, no clássico. Nós podemos também fazer uma abordagem na curva SLM, com vários indivíduos, com diferentes níveis de consumo. Pois bem, obrigado a todos. Obrigado, Giovanni. Eu tenho alguns comentários. Uma coisa que me ocorreu, à medida que se apresentou, uma coisa que eu acho que nunca tinha ocorrido vendo esse modelo, mas esse Lotka-Volterra é famoso, isso com equações diferenciais, se eu não me engano, no começo do século XIX. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eles não trabalharam juntos, foram descobertas, aquelas descobertas simultâneas, né? E aí você dá o nome dos dois. Eu sempre achava, o Lotka encontrava o Volterra, eles iam lá e trabalhavam no modelo, não descoberta simultânea. Mas o que me ocorreu foi o seguinte, a gente vai chegar em evolução daqui a pouco, e tem vários modelos de evolução, mas dava para adaptar um desses aqui. Imagine o seguinte, se fizesse a seguinte mudança. Cada lobo vai ter aqueles parâmetros do metabolismo, eles podiam ser específicos aos lobos. Alguns têm metabolismo muito rápido, comem um carneiro, aproveita toda a energia, outros aproveitam só metade, outros menos. E os carneiros também. Aí você podia fazer o seguinte, faz um modelo tal que um lobo só vive, e um carneiro só vive certa quantidade de tempo, ele pode morrer antes, mas ele no máximo vive certa quantidade de tempo. Quando ele morre, ele replica, como tem filhos, em um outro lobo, dois outros lobos iguais a ele, mas talvez com erro, talvez com mutação, mas iguais a ele. E aí, se você fizer isso, aí você vai ter um mecanismo darwiniano acontecendo. Porque aqueles lobos, se o sistema tiver constrangido de energia, então quem é que vai sobreviver? Essa é bem uma coisa malthusiana, né, que inspirou Darwin. Vai sobreviver são aqueles lobos que conseguem, quando pegam, conseguem aproveitar, que tem alguma característica que é mais adaptada àquele sistema. Então, aí o que você devia esperar é ver que iriam evoluir lobos com essas características mais apropriadas. Então, e tem alguns outros modelos em outros contextos que fazem isso, a gente vai ver depois, mas imaginei que ficaria bem interessante adaptar um desses assim, e os carneiros também evoluírem. Na verdade, até a grama podia evoluir, podia ter uma grama que não parece grama. Exatamente. No modelo que eu acabei apresentando agora, é o mais simples de todos, por isso até o próprio nome, Wolf Sheep Simple 5. Em relação à única coisa que você realmente pode falar de complexo nele é essa aleatoriedade no grid do movimento dos agentes. Porém, você pode realmente introduzir essas discrepâncias e esse caráter evolucionário dentro do modelo. E a outra coisa que me lembrou também no contexto evolucionário, e a gente vai estudar isso quando chegar lá em evolução, e especialmente evolução da cultura, é que um dos grandes questões que tem para ser respondida é como que existe cooperação? Como é que pode haver cooperação? Porque cooperação não é um equilíbrio, normalmente. No entanto, o que esse modelo caracteriza bem, isso me ocorreu isso quando você falou uma certa coisa lá, e que existe uma competição entre os lobos, cada lobo competindo entre si para pegar os carneiros, mas também existe uma competição dos lobos com os carneiros. Os lobos querem pegar os carneiros e os carneiros querem fugir. E esse é exatamente o dilema em que o ser humano evoluiu, e todos os outros. Mas o ser humano evoluiu nesse contexto. A gente tem
a gente evoluiu em tribos, né? A maior parte da existência do ser humano foi em pequenos grupos. Só recentemente, menos de 10 mil anos, que a gente vive em sociedades maiores. Então, a gente sempre viveu, a gente evoluiu para ser o que é, porque desde 10 mil anos, pouca evolução aconteceu. Então, a gente evoluiu para pequenos grupos, nos quais a gente competia, as crenças, o jeito de agir lá era compartilhar total. Você compartilhava, você caçava e você dava para os outros. E, no entanto, você competia com outras tribos. E cooperar era um equilíbrio, porque cooperar não é um equilíbrio. Se todo mundo está cooperando, o melhor que você faz é não cooperar, você se dá bem. Mas quando você tem a sua tribo em guerra com as outras, aí cooperar pode ser um equilíbrio. Então, a gente vai estudar isso. Me ocorreu essa lógica. E a terceira coisa que me ocorreu é toda a ideia de entropia. Você vê que energia é essencial. Em sistemas complexos, a energia é uma daquelas coisas importantes e era essencial aqui. Ok. Vamos lá, então, João. Eu só vou começar a compartilhar a tela aqui em um minuto. Tá dando para ver? Sim. Tá. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar hoje esse modelo aqui do NetLogo, que o nome é Virus with Vaccinations and Immunity Time. Eu acho ele bastante interessante, principalmente por conta do contexto que a gente está vivendo, né? Essa pandemia da Covid-19. Eu acabei pesquisando alguns modelos sobre na biblioteca de modelos, mas eu acho que eu fiquei bastante interessado nisso, aí por isso eu decidi até um modelo que foi criado por um professor da Northwestern University, nos Estados Unidos, e basicamente o que ele faz é simular a transmissão e a perpetuação de um vírus num determinado ambiente entre os indivíduos. Aí eu vou dar uns para ficar mais fácil de explicar um pouco de uma população inicial. E a gente tem os agentes, né? Os agentes em verde, eles são os agentes que são saudáveis, mas possuem a probabilidade de pegar a doença, né? De serem contaminados pelo vírus. Os agentes em vermelho são os infectados por um determinado vírus. E a gente também, quando começa a rodar, a gente vai ter os agentes em cinza, que são aqueles que já tiveram contato com o vírus, foram infectados, desenvolveram a doença, mas se recuperaram e hoje possuem imunidade. O modelo ele parte da ideia de que a imunidade que você adquire quando você desenvolve a doença, ela é eterna. Então, uma vez que você pegou a doença, você nunca mais vai ser contaminado, nem nada do tipo. Você vai adquirir uma imunidade para o resto da vida. Essa população inicial aqui, ela pode crescer quando a gente começa a rodar o modelo, porque no modelo também existe reprodução. As pessoas, elas reproduzem cerca de, em média, 4 vezes no período de vida, e o período de vida aqui no modelo dura até 27 anos, isto é, as pessoas, elas têm uma idade máxima de 27 anos. Se elas chegam a essa idade, elas automaticamente morrem. E durante esses 27 anos que elas vivem, elas reproduzem cerca de 4 vezes, em média. As pessoas, elas podem morrer ou de velhice, né, de idade, quando atingem os 27 anos, ou eles podem morrer por conta do vírus, da doença. As pessoas que nascem, elas sempre vão ser agentes em verde, elas vão nascer saudáveis, mas com propensão a pegar aquele determinado vírus. E é basicamente isso que a gente tem do modelo em si. Aí o que a gente ajusta no modelo para poder rodar é o número de pessoas iniciais, né? Aí as outras variáveis são, primeiramente, o contágio, né? Se aquela doença ela
é de fácil contágio ou ela tem um contágio mais baixo? É a infecção, a taxa de infecção daquela doença, que varia de 0 a 100%. A gente tem uma chance de recuperação, que é basicamente 1 menos a taxa de mortalidade, né, a probabilidade de uma pessoa ela se recuperar dessa doença, e a gente também tem a duração da doença, que pode ser uma doença mais rápida ou uma doença que dure muito tempo, como, por exemplo, é o caso da AIDS, né, que é uma doença, digamos, que você pega e não tem cura. E aí a gente também tem o caso das vacinas. A gente tem aqui a taxa de vacinação. Essa taxa de vacinação, essa variável, ela corresponde à probabilidade de uma pessoa ser vacinada. Então, por exemplo, para o caso do Covid agora, poucas pessoas foram vacinadas no Brasil, cerca de 3% da população. Então, seria mais ou menos essa a taxa que a gente usaria aqui. E a gente tem o tempo de imunidade que aquela vacina garante. Durante esse tempo que a gente determina, a pessoa ela está totalmente imune, ela não vai pegar a doença de jeito nenhum, só que quando esse tempo ele acaba, a pessoa já se torna novamente pode pegar a doença novamente, né? Ela já não tem mais essa imunidade. Aí é basicamente isso. Inicialmente eu peguei esse modelo e eu queria testar os dados que a gente tem para a COVID, e aí eu substituí aqui. Só que o modelo ele não se adaptou muito bem, porque eu acho que não é nenhum problema do modelo em si, mas é um problema mais, assim, das variáveis que ele não aborda e outras questões que realmente é muito difícil de colocar no modelo, como a atuação do governo, né? Mas quando eu substituí os dados do Covid, dava que a pandemia ia acabar em cerca de 2 a 4 meses, todas as vezes que eu rodei. Aí, como não se adaptou muito bem ao modelo, o que eu fiz foi pesquisar algum outro vírus e as próprias informações do modelo eles sugerem para a gente fazer para AIDS e Ebola. E eu pesquisei quais são os dados da Ebola. E aí eu já vou substituir, eu só vou rodar ele antes uma vez aqui para a gente entender mais ou menos como ele funciona. A gente vai vendo a interação dos agentes, né? Um negócio que eu achei muito interessante dessa taxa de infecção é mais ou menos como ela funciona. Se ela está em 50%, significa que a cada 2 encontros de uma pessoa vermelha com pessoas verdes, em média, uma pessoa vai ser contaminada. Então, a cada 2 encontros, existe, em média, né, a pessoa contaminada ela vai contaminar outra pessoa. E, deixa eu parar aqui, a gente tem esse gráfico aqui que ele vai mostrar o número de pessoas doentes, imunes e saudáveis com o passar do tempo. Nesse caso, pelas determinações iniciais aqui, a gente percebe que, em média, o número de pessoas doentes é bem maior, né, do que o de pessoas saudáveis, mas aí substituindo por um caso mais real, né, que é o caso do Ebola, eu cheguei a pesquisar que a taxa de mortalidade do Ebola ela é muito alta, ela é cerca de 67%, então a chance de recuperação é de 33%. No último surto que teve do Ebola na República Democrática do Congo, cerca de 2.000 pessoas foram infectadas e dessas 2.000 pessoas, 1.300 morreram. É uma taxa de mortalidade muito alta. Aí a infecção, essa taxa de infecção aqui, ela também é bem alta para o Ebola, mas ela não é tão alta quanto a do Covid. E a do Covid hoje em dia está em cerca de 70%. E como eu não achei o dado específico para a Ebola, eu colocaria algo menor que esses 70%, né? Algo em torno de 55%. E com relação à duração, os sintomas do Ebola, eles duram cerca de 5 semanas. Deixa eu tentar colocar 5. Vou deixar em 6. Mas eles duram entre 4 e 6 semanas. E é nesse período que as pessoas, elas transmitem o vírus, né? Então, por isso que a duração é essa. Com relação à taxa de vacinação, a taxa de vacinação é igual a 0, porque não existe vacina ainda para o Ebola, nem mesmo cura. Aí, se a gente der o go, o que a gente percebe é que vai sendo... Deixa eu aumentar um pouco a velocidade.
o que a gente percebe é que forma um padrão que é muito parecido com a realidade, que é diversos pequenos picos, né? Alguns maiores do que outros, mas é justamente o que a gente pode observar na realidade com a doença causada pelo vírus do Ebola, que é uma doença que não foi, não acabou, né? E é um vírus muito antigo. Tem relatos dessa doença e de surtos dessa doença desde 1950. E esses surtos, eles costumam acontecer de tempo em tempo. Então, a gente teve um último surto em 2018, a gente teve em 2014, teve um entre 2006 e 2008, e eles geralmente se concentram em comunidades, em aldeias, enfim, da África Central, da região da África Central, e a gente tem esses diversos pequenos surtos, né? O que eu achei bastante interessante com relação a esse modelo que se adaptou bem a esse caso do Ebola. Eu cheguei a pesquisar outras doenças, eu pesquisei a do H1N1, que a gente já tem uma taxa de vacinação bem alta, né? Deixa eu só pegar os dados que eu anotei aqui. A gente tem uma mortalidade também que é muito baixa, a taxa de recuperação é de cerca de 97%, a duração é de entre 3 e 5 semanas, e era uma doença bastante contagiosa, né? Que a gente teve aquele surto que teve aqui na América Latina em 2010, se eu não me engano, 2009, e a taxa de vacinação hoje em dia ela já é bem alta, né? Eu diria que eu não consegui encontrar essa taxa de vacinação da população, mas eu chutaria que ela está bem alta, em pelo menos de 50%, e o tempo de imunidade é praticamente vitalício, porque é mais de 10 anos e aqui só vai até 99 semanas. Aí se a gente der a gente percebe que aqui... tá bem rápido, mas... o que a gente percebe é que o surto ele aconteceu de forma bem rápida aqui, né? A epidemia, ela só teve um pequeno picozinho aqui no início, que não dá nem para ver porque eu coloquei bem rápido, deixa eu colocar mais devagar. Que é basicamente o que aconteceu de fato na realidade, que foi uma... tá. Aí. Pequena epidemia aqui no início, que é justamente o que aconteceu com o H1N1, por mais que tenham tido algumas vítimas, né, um número relativamente alto de pessoas que morreram nessa época, não durou tanto tempo como a gente está observando que está durando a pandemia agora do Covid-19, né? Aí seria basicamente isso a apresentação, só que, se o professor me permitir, eu fiquei um pouco curioso com relação ao caso do Covid, né? Como eu fiquei um pouco decepcionado com esse modelo pelo fato dele não se adaptar muito bem aos dados do Covid, eu fui pesquisar um modelo especificamente sobre o Covid e eu encontrei um que é o modelo mais baixado dos últimos meses, que é esse modelo aqui, que ele foi feito especificamente para o caso do Covid. Ele é um modelo baseado em agentes também, ele é um modelo epidêmico, ele foi desenvolvido por um membro do Departamento de Estudos Informacionais da Universidade da Califórnia, mas ele foi adaptado para o caso específico do Covid por um biólogo da Universidade da Flórida. E aí, o que eu achei mais interessante nele é que ele leva em conta a capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas que estão contaminadas com o vírus, né, que foram contaminadas. Aí, se a gente substitui as informações do COVID, a gente tem aqui a população inicial, o número de infectados, eu vou colocar em 10. Aí a gente tem a taxa de transmissão, que do COVID está entre 0,5 e 0,7. Vou colocar em 0,6, que é uma média entre esses dois. Aí a gente tem essa variável aqui, stationary, que é justamente o número de pessoas dessa população inicial que estão realizando o distanciamento social. Aí a taxa hoje do distanciamento social no Brasil é em média de 37,6.
Com relação a essa mobilidade aqui, ela vai falar justamente das pessoas que não estão em isolamento social e qual é a distância que elas podem percorrer dentro desse mapa, né? Aí, considerando a realidade brasileira, que muitas pessoas, as pessoas que ainda não estão em isolamento social, geralmente são pessoas que trabalham fora e não podem deixar de trabalhar por conta da renda, elas costumam percorrer um caminho muito longo até o trabalho, né? Geralmente que moram em periferias de centros. Então, seria viável que a gente colocasse um valor alto da distância que elas percorrem. Esse recovery rate é justamente a rapidez com que as pessoas elas se recuperam da COVID, e o próprio autor ele sugere que esse valor está em cerca de 0,15 hoje em dia. Aqui a gente determina se uma pessoa que já foi contaminada ela adquire ou não a imunidade. Aí a gente assume que, nesse caso aqui, que sim. Aqui a gente tem um número inicial de pessoas imunes, que poderia representar, quem sabe, um número de pessoas vacinadas, mas eu vou deixar em 0 por enquanto. E aqui a gente também tem uma possibilidade de fazer com que as pessoas que já estão imunes, elas passem a se movimentar dentro do mapa. Se ela, por exemplo, estava em isolamento social, mas mesmo assim contraiu a doença, depois que ela contraiu essa doença e se tornou imune, ela passa a se movimentar dentro do mapa da situação. E aí aqui a gente tem, eu acho que a variável mais importante desse caso, que é o esforço de quarentena, que se refere especificamente às pessoas que contraíram o vírus e entram em quarentena, né? Então, se o esforço da quarentena da população for alto, as pessoas que estão sendo infectadas, que estão contraindo o coronavírus, elas tendem a ficar mais em casa, em isolamento, pelos 15 dias que é recomendado. E se elas não fazem isso, geralmente saem para trabalhar e tudo mais, isso piora a situação, porque elas tendem a transmitir esse vírus para mais pessoas. Aí a gente tem a capacidade do sistema de saúde de atender a população infectada, que gira em torno de 30% a 20% da população infectada, e a taxa de mortalidade, que do Brasil hoje é de cerca de 2,7%. Aí eu vou rodar ele rapidinho com esses dados. E o gráfico mais interessante, a parte desse modelo, ele vai parar de rodar já porque é justamente a gente poder as pessoas que estão infectadas, né? Aqui a gente tem um número de pessoas infectadas. Essa barra laranja é a capacidade do sistema de saúde. A gente pode ver que nesse caso aqui, especificamente, no pico da pandemia, o número de infectados é maior do que a capacidade dos hospitais de atenderem essas pessoas, né? Então, a gente teria um problema muito grande aqui com esse pico, essa curva, passando essa capacidade do sistema de saúde. Mas, por exemplo, se a gente aumenta o esforço de quarentena por parte da população, o que vai acontecer é justamente aquilo que as pessoas falam, né? Os cientistas falam de flatten the curve, que é diminuir o pico, né? Diminuir a barriga, digamos assim, dessa curva, para que ela não alcance ou não ultrapasse o limite da capacidade do sistema de saúde. Aí a gente pode ver que, como eu aumentei aqui esse esforço, o pico da pandemia ele já é bem consideravelmente menor do que a capacidade de atender dessa cidade, desse modelo. É basicamente isso que eu tinha para apresentar, professor. Ok. Alguém tem algum comentário? É isso? Interessante, eu ia justamente sugerir que o modelo inicial podia ter vários outros variáveis serem considerados, mas esse aqui já considera. Talvez o que está faltando só aí, que geraria a segunda e a terceira onda, seria se a variável quarantine effort fosse endógena. Então, as pessoas fazem esse esforço, mas assim que começa a cair o número de casos, daí eles deixam de fazer. Que é mais ou menos isso que aconteceu, né? Quando está todo mundo assustado, aí fazem o esforço,
aí dá certo, mas quando dá certo, aí sai muito cedo, porque tem o custo também de ficar em quarentena. Aí você teria o Brasil já está na terceira onda, né? Sim. Nesse sentido, eu achei bastante interessante essa abordagem que eles colocam da mobilidade de pessoas imunes, que se tivesse uma pequena alteração no modelo, seria interessante, né? Se as pessoas não adquirissem necessariamente essa imunidade depois de contraírem a doença e elas passassem a se descuidar mais, a gente poderia também ter justamente esse caso, né? As pessoas, elas, depois de terem a doença, elas passam a sair, passam a se movimentar e pode continuar esse ciclo de transmissão do vírus. Uma coisa interessante de pensar assim, os diferentes modelos. Então, que nem o Giovanni falou, se você tem equações diferenciais, isso já te dá bastante informação, é um jeito de modelar, mas o que você não tem com equações diferenciais é espacialidade. O Agent-Based Models te dá espacialidade, então ele dá... Mas talvez uma coisa que, pelo menos desse jeito que esses que foram mostrados não têm, é mais estrutura. As pessoas estão andando a esmo e se esbarrando a esmo, e na sociedade não é assim. Então, aí modelos de rede, porque modelos de rede, cada pessoa está conectada com outras pessoas, uma certa quantidade, e não com todo mundo. Está conectados com alguns grupos, e algumas pessoas são super conectadas. O motorista de ônibus, a professora da escola, são pessoas que entram em contato com vários, enquanto que outras pessoas são poucos conectadas. E existem esses modelos em redes, e cada um tem uma vantagem, um aspecto ou outro, que vê essas coisas. Ok. Então, vamos lá. O que eu quero fazer no tempo que sobra aqui um instantinho só. Eu quero falar um pouquinho mais sobre cidades. E na próxima aula, o tema vai ser, a próxima aula, eu espero, nós já tivemos 4 apresentações, estão indo bem, é exatamente isso que eu queria, e os outros têm que apresentar. Então, seria bom se mais umas 2 ou 3 pessoas entrassem em contato comigo para apresentar na quinta-feira. E aí, na quinta-feira, a gente vai começar a parte de caos, teoria do caos. E eu vou botar umas... eu não sei se eu vou botar texto, eu vou botar alguns vídeos e alguns outros recursos no Google Drive sobre teoria do caos. Vai ter umas 2 aulas com apresentações e caos. Tá? Então, eu já pus, para essa aula, pus alguns textos sobre a Jane Jacobs. Vou falar sobre Jane Jacobs hoje. Vamos ver o que ela tem a ver. Então, o que eu quero enfatizar aqui é essa ideia de cidades, mas essa ideia de que o que é um sistema complexo, que não é uma coisa só, um sistema complexo. O sistema complexo é um monte de inter-relações entre agentes, como a gente viu hoje. Então, é um processo, um sistema complexo é um processo de criar, incorporar, usar e selecionar informação. Não só informação, energia e matéria, mas também informação. Energia e matéria é óbvio, mas informação é outra. Então, eu achei interessante pensar dessa forma aqui. O sistema complexo tem esses 3 elementos e cada um tem uma certa equivalência entre eles. Essa aqui a gente conhece bem, matéria é igual a energia, né? Tem essa famosa equação do Einstein, mas também tem a ideia de que energia é informação, energia pode ser informação. E um exemplo disso foi aquele experimento como é que é o demônio, não é demônio, é o Demon, Maxwell's Demon, onde você tem um gás dentro de um invólucro com 2 compartimentos e as moléculas estão batendo lá e o demônio consegue separar as quentes e as frias, e o que o demônio representa é informação. Então, você tendo informação, você cria a ordem.
Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco disso. A informação, você pensa, a gente vai estudar ainda teoria da informação, então tem Claude Shannon e Alan Turing, mas também existe, eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, mas essa ideia de que informação ela não pode existir solta. Informação não pode estar solta, informação tem que estar em alguma coisa. E ela pode estar em qualquer substrato. Então, tem informação no seu cérebro, na forma de pulsos eletrônicos, ou pode estar na forma de tinta, ou na forma de magnetismo numa fita, mas informação e matéria tem que ter uma relação entre informação e matéria. Então, aqui as propriedades da informação. Criar informação requer energia. Esse é o demônio de Maxwell's Demon, demônio de Maxwell. Informação é físico, é isso que eu acabei de falar, que informação tem que estar em algum substrato, mas é independente do substrato. A ideia do Universal Turing Machine, que o Alan Turing, uma grande sacada dele, é que existe um computador universal. Tudo que você pode fazer com um computador, você pode fazer com um ábaco, você pode fazer com formigas computam. Eu sempre falei isso nas aulas anteriores, um sistema completo computa, ele entra informação e ele solta informação, então ele está computando, ele está manipulando informação. De certa forma, uma cidade é um computador também. E aí, informação, uma característica chave dela, e a gente vai explorar isso mais para frente, é que ela é não rival, ela é um bem público, e tem toda uma parte de economia do crescimento, que isso é essencial para o crescimento. Através disso, Paul Romer, aqueles modelos de crescimento endógeno, que você consegue fazer crescimento contínuo acontecer. E, finalmente, também tem a ideia de evolução. A informação evolui. O ambiente seleciona pela melhor informação, melhor no sentido da informação que ajuda, que consegue replicar melhor do que as outras. E a gente vai estudar isso com evolução de cultura. Então, aqui está um exemplo. Esse é um exemplo, tem a gente vai ver os modelos do Hidalgo e Hausmann. E o Hidalgo é um físico, data scientist, físico chileno, cara jovem ainda. Eu vou falar um pouquinho, tem uma fofoca sobre ele que aconteceu essa semana. E ele lançou, então, o modelo do Hidalgo e Hausmann, que é um índice de complexidade econômica que eles fizeram, para mim, uma das melhores coisas já feitas em complexidade, uma das melhores coisas já feitas em economia, inclusive. E daí ele escreveu um livro chamado Como a Informação Cresce, How Information Grows, que é tudo isso que eu estou falando, trata essas ideias, né? Como informação é importante para sistemas complexos. E aí um exemplo que ele é dado, esses exemplos de livro, assim, aqui em cima você tem uma Ferrari. E se a Ferrari fosse só energia e matéria, então a de baixo também é o mesmo carro, de cima e de baixo, porque a energia está lá e a matéria está lá. O que você fez no segundo, você mexeu a informação de como juntar as peças desse carro. Então, é um jeito bonitinho de mostrar assim, como informação é importante. E aí, aqui eu estou usando isso vou falar sobre cidades, mas isso vale para qualquer outros lugares. Eu vou mostrar daqui a pouco um cara chamado Steven Johnson, que é meio que um jornalista, mas ele escreve uns livros de ciência, assim, fáceis de ler. E ele tem um livro chamado Emergence, vários livros baseados em sistemas complexos. E tem um que ele fala de ambientes líquidos. Então, pensa em ambientes líquidos, você tem ambientes sólidos, onde você tem equilíbrios, mas ninguém esbarra em ninguém, nada muito interessante acontece, e tem ambientes gasosos, onde é caos, as partículas estão mexendo tanto, todo mundo esbarra em todo mundo, mas também não tem nada muito interessante acontecendo. É no meião interessante, o líquido aqui, no sentido de meião interessante, são lugares onde é aqui que vão acontecer coisas interessantes. Então, esses são os sistemas complexos. Ele menciona a ideia de cafés.
cafés no século, no iluminismo, na época do iluminismo, assim, antes de surgirem cafés, inclusive o fato de café ser um estimulante ainda ajudava as ideias a funcionar, é onde pessoas se encontravam e lá conversavam e as ideias se misturavam. Outro exemplo é corais. Na maioria do mar você não tem nada, pouca coisa acontecendo, mas corais você tem muita vida. É o equivalente marítimo de florestas tropicais. Também florestas tropicais onde tudo acontece. E agora a internet, desses lugares líquidos onde pessoas e ideias se esbarram, se reproduzem. Cérebros é isso, e cidades é a mesma coisa. Bom, e aí a gente sabe, o mundo está ficando cada vez mais urbano. Desde já uns 10 anos, o mundo já é mais urbano do que rural. O Brasil já é mais urbano do que rural há várias décadas. Isso é um processo muito cedo no Brasil. A gente não associa isso, porque a gente pensa, mas tem tanta cidadezinha pequena no Brasil. Sim, mas cidades pequenas são cidades. Isso não tem gente morando em áreas rurais, mas estão morando em cidades, e cada vez mais as cidades maiores estão ficando maiores. É o preferential treatment acontecendo, é o winner takes all. Cidades claramente seguem o power law. Lei de Zip, né? Hein? Lei de Zip. Lei de Zip, a maior cidade tem uma população, a segunda maior tem metade da primeira, a terceira maior tem um terço da primeira, a outra um quarto. É isso que é a lei de Zip. E aqui é urbanização com renda per capita. Isso aqui não surpreende ninguém, mas essa parte da razão é que cidades onde as coisas interessantes estão acontecendo. As cidades têm a renda, têm as ideias. A gente viu isso na aula passada. Além das coisas interessantes, as coisas ruins, né? Doenças e crime, etc. Então, o que a gente quer é entender esse padrão, entender um pouco as cidades. E aí, deixa eu mostrar esse outro aqui, lembrar isso aqui. Na aula passada, a gente mexeu com isso aqui. Será que eu tenho que sair para entrar de novo? É chato esse negócio de não poder trocar, mas... Na aula passada, a gente fez esse exercício do Luiz Bittencourt e do Jeffrey West, modelando o crescimento de uma cidade com base em recursos para manutenção e recursos para adicionar, para crescer. Então, aí, recursos, a gente pensando em energia e matéria, e a gente está medindo a cidade por população. E daí, com isso, a gente chegou nesse tipo de dinâmica aqui, né? Que as cidades elas são superlineares, então elas vão crescendo e vão cada vez mais, é um processo explosivo. A maioria desses modelos que a gente viu hoje, antes na configuração inicial, eles foram colocados com parâmetros para terem feedback negativos. Tem muitos lobos, daí entra em força uma força que empurra o número de lobos para baixo e carneiros para baixo, e a doença também ela começa a espalhar, e daí fica mais difícil para o vírus se transmitir quando muita gente morre. Então, feedback negativos. Mas você pode colocar parâmetros para dar feedback positivos. Então, o mesmo sistema pode ter equilíbrios, períodos, ou caos, ou uma coisa complexa acontecendo. E o que a gente viu na aula passada é que algumas cidades, elas tendem a entrar nessa situação explosiva. Mais ideias que tem, está gerando mais atividade, ou mais que atrai mais gente, aí vai ter mais ainda, mas claro que tem limites, eventualmente de energia, de matéria. E daí o único jeito da cidade continuar crescendo, aqui energia, informação só vai entrar aqui. Aí precisa de uma inovação. Então, é aqui que entrou informação. O que eu estou sugerindo é que, na verdade, seria interessante se desde o começo, desde essa modelagem aqui, informação é coisa crucial, né? Energia e matéria é quase que secundário, que informação é que ajuda a resolver as outras coisas. Então, deixa eu voltar para o outro aqui. Peraí.
Então, o que eu quero falar um pouquinho é sobre aqui a Jane Jacobs. Então, na aula passada perguntei se alguém já tinha ouvido falar, ninguém disse que tinha ouvido falar, mas talvez só não quiseram falar. Mas se você não ouviu, talvez isso aqui pode ser interessante para você. Então, a Jane Jacobs, no década de 60, 70, especialmente, do século passado, e ela estudava cidades. Então, era uma pessoa interessante. Eu vou botar um videozinho que é bem interessante sobre ela. Ela não era uma economista, ela não estudou, ela não foi até o fim na universidade, mas ela começou a trabalhar com o marido dela, que era um arquiteto, e foi uma secretária lá. Aí começava a ler aquelas coisas sobre cidades e arquitetura e urbanismo, e ela veio e escreveu esses livros. E ela também foi muito famosa por ser uma ativista. O vídeo vai contar essa história onde ela liderou um movimento contra a construção de uma rodovia atravessando Manhattan, que um desenvolvedor, um construtor famoso queria fazer. E esses livros foram muito influentes para o urbanismo e foi contra a ideia recebida de urbanismo. O urbanismo tem que vir de cima para baixo, tem que ser controlado, tem que ser tudo desenhado, grama, espaços. O que ela vai fazer, ela vai dizer, a cidade tem que emergir, tem que dar. E a cidade, quando emerge, ela cumpre funções, ela emerge por causa de funções. Então, e ela escreve muito bem, esse é o negócio. Intricate mingling. Mingling é você se misturar. Quando você chega numa festa, você mingle com as pessoas. Então, intricate mingling of different uses in a city. Uma cidade tem múltiplos usos. Tem gente que está trabalhando, tem gente que está se divertindo, tem gente que está vendendo, comprando, fazendo turismo. Então, a cidade tem muitos usos. E essa bagunça toda parece uma bagunça, mas não é um caos. Ela, pelo contrário, cumpre uma função. Quando a cidade funciona bem, é porque esses usos têm um certo padrão. Então, essa é Jane Jacobs. Aqui ela está com a petição dela para impedir a construção da rodovia. Os livros, acho que eu mostrei isso na aula passada, o famoso mesmo esse aqui, The Death and Life of Great American Cities, mas esse aqui para um economista, isso aqui é muito interessante, The Economy of Cities. O que eu acho que vou fazer, deixa eu botar o vídeo interessante. Ele tem uns 5 minutos e eu acho que é muito bom dar uma ideia do que é Jane Jacobs. Só uma história que é interessante. A história é a seguinte, que ela, em algum momento, acho que ela já tinha escrito o livro, e daí, acho que em Harvard, ou alguma universidade assim, não, ela ganhou uma bolsa. Tem uma bolsa, não sei se era um MacArthur Grant, que é esse grant para gênios que existe, que é um dinheirão e você faz o que quiser com ele. Mas era uma bolsa assim. Aí, 2 economistas, e eu queria muito saber quem é, até hoje não consegui descobrir, de uma universidade grande, na minha cabeça é Harvard, chamaram ela. E eles chamaram ela e dava para ver que eles estavam assim meio irritados com aquilo ali, porque eles são acadêmicos e são das grandes universidades, provavelmente eles tinham vários projetos, e, no entanto, deram essa bolsa prestigiosa e que possibilitava fazer muitas coisas para alguma desconhecida, que eles nunca tinham ouvido falar. Então, chamaram ela, e aí, no almoço, eles chegaram para ela e falaram assim, tá aqui o que a gente acha que você deve fazer com sua bolsa. E, basicamente, foi meio patronizadores, assim, nós somos os grandes especialistas, e nós somos homens, você é só uma mulher, então, e nós somos acadêmicos e tudo, aqui tá, por que você não faz isso, depois para fazer isso, e essas coisas interessantes. E ela já tinha uma algeriza a universidades, inclusive não tem diploma, e é contra, tem uma posição contra esse tipo dessa rigidez acadêmica. E, inclusive, anos depois, ela ficou ofendida com aquilo e não aceitou a sugestão deles. E anos depois, quando a própria universidade, vários anos depois, queria dar um título honoris causa para ela, sabe que eles fazem esse tipo de coisa, e ela não aceitou o título honoris causa. Então, tem esse tipo de história. Daqui a pouco eu vou contar uma história, por coincidência, a fofoca que eu falei do César Hidalgo é muito parecido com essa aqui. Aliás, é bem parecido, e é pura coincidência, mas deixa eu passar o vídeo. Depois a gente vê. Deixa eu pegar aqui.
Vou ter que sair daqui e entrar de novo. É 5 minutos, mas vale a pena. Não é essas coisas de professor preguiçoso ficar passando vídeo para matar o tempo. Ah, peraí, eu tenho que liberar o som também, né? Peraí, eu já volto. Eu vou liberar o som, daqui a pouco vai funcionar. Book written about cities in the 20th century. She was writing about... Me avise se não der para ouvir, me avise. What we can say is that The Death and Life of Great American Cities is probably the most important book written about cities in the 20th century. She was writing about what made a neighborhood interesting and safe. And that was in complete contradiction to what planners were saying. Some things are said so often that nobody thinks of what they mean anymore. For instance, for years we've been hearing, take the children off the streets. Off the streets and into where? They wanted to have wide boulevards for cars. They wanted grass around all the houses. They wanted to separate uses. Jane Jacobs says, no, it may not look good to your aesthetic sensibilities, but this jumble of older buildings actually yields remarkable results. Suppose we actually let the sidewalks do the job that they can do best. And suppose we stop trying to provide poor substitutes for them. In the 50s, there was a very widely felt belief that the city was a mess and that the only thing to do was just clean it up, clear it away, and start over again. Start all over again with stark towers and open space, thinking that would all be better for people. A comparison of yesterday and today makes plain the modern miracle in housing that has taken place. Here in the Gas House area, we are on a street that today is just a memory, transformed by modern construction magic. What was once a run-down, dying section of the great city of New York has been recreated. And today, this section is a beautiful, park-like community. Well, in fact, it generally was not better for people. Most of the time, it didn't work. And Jane Jacobs saw the evidence that it didn't work and pulled it together into this extraordinary book, which changed the way the world saw all this. It's this wonderful, complex web of things that makes the city what it is. This ocean, this organic sea of different things mixed together that Jacobs felt the beginning of every morning when she walked out of her own door at 555 Hudson Street. Jane Jacobs was born in Scranton, Pennsylvania, does not go to college, comes to New York when she's only 18 years old, really makes a living as a secretary, as an assistant. Then she goes to work for the Architectural Forum in the 1950s, in which case she begins to look at the way cities work. I heard from somebody, I forget who it was, that she was writing a book. When you say I edited that book, there wasn't very much to edit. It was pretty much exactly that manuscript that went into print. I knew that book was going to be around forever and change things, not immediately, but over time. You can always tell. The Death and Life of Great American Cities is common wisdom today. 45 years ago, it was not. 45 years ago, all these very simple, logical, natural ideas were actually radical thinking. Robert Moses was the greatest builder America has ever seen. Robert Moses was this immensely powerful public official who built more roads than anybody in American history. He built Lincoln Center, he built the 1939 and 1964 World's Fairs, he built all the bridges. He just built. And almost nobody could stop Robert Moses. Well, Jane Jacobs, this woman without a portfolio, without credentials, said, by golly, I'll take on Robert Moses. And you know what? There is no such thing as a Lower Manhattan Expressway. The insane idea was to build a 6-lane expressway from the Holland Tunnel from New Jersey to the Manhattan Bridge over there to Long Island.
and cut Manhattan in half at the waist, from which it would never have recovered. And when, after 12 years, the neighborhood was successful in stopping it, they planted a little tree, and now it's a medium-sized tree. Not a very beautiful tree, but that's what it stands for, the survival of a great neighborhood, thanks to Jane. When the fight was going on about a football stadium for the Jets on the west side of Manhattan, I was amazed to see that the people promoting it were talking about how it would also have, tucked into the bottom, lots of little shops and bars and restaurants, and would promote the vibrant street life of New York. Well, what better indication of how Jane Jacobs has entered the mainstream than to see people think that they can sell a huge stadium project by claiming it is somehow consistent with Jane Jacobs' ideas. Did Jane Jacobs lose or win? Well, you know, she probably would say she lost in the sense that we still have a country that's pretty much built around ideas that she despises. On the other hand, wouldn't any of us be thrilled to think that we had the influence that she did, that we changed the thought of millions of people? So I would have to say that Jane Jacobs certainly was a winner more than most of us are ever winners. Ok. Tô aqui. Então, próxima vez que você for para Manhattan, sabe lá quando, vá para Hudson Street 555, que uma cena famosa no livro dela, quando ela fala assim, ó, ela conta um dia inteiro, ela sai de manhã para comprar pão, às 6 da manhã, e ela conta as crianças passando para o colégio, o leiteiro está entregando, depois está chegando alguns homens de negócio indo trabalhar, e daí às 8 horas estão chegando os funcionários, daí às 10 começam a chegar as entregas, e assim por diante, e mostra como esses usos diferentes daquela, especialmente aquela região dela lá do sul de Manhattan, e como aquela diversidade toda constrói essa excitação, segurança, e cria um negócio interessante. Tem outros vídeos aqui que vale a pena ver, mas não vamos ver agora. Essa é a rua que o Robert Moses queria construir, e eles conseguiram barrar isso aqui. Dá para imaginar, né, que isso aqui ia ser um desastre, provavelmente. Jane Jacobs. Só para ter um pouquinho a ideia qual que é o negócio dela. E por que eu estou falando isso? É porque ela era uma ideia de complexidade. A cidade não é uma coisa, é um sistema. E ela tinha, então, a receita dela de quando é que uma cidade funciona, tem 4 coisas. Uma grande... E veja como o Brasil é exatamente o contrário. É uma densidade populacional, tem muita gente próximo. Então, Manhattan talvez seja o exagero disso, Brasília talvez seria o contrário. Para quê? Para as pessoas se esbarrarem. E ela gosta muito da ideia de calçadas. Calçadas são coisas boas. Em calçadas que as pessoas se encontram. Ela tem muito a ideia de, está aqui embaixo, eyes on the streets. Quando você tem olhos na rua o tempo todo, parece um lugar desses em Nova York, sempre tem gente olhando. Então não acontece crime, não acontece problemas, que sempre tem, todo mundo está olhando, tem muitos olhos lá, e aí todo mundo fiscaliza. Não precisa de policiais, não precisa de algo de cima para baixo. Além disso, além da densidade, precisa de diversidade, típico de sistemas complexos. Então, ela fala assim, tem que ter... é aquilo que eu falei, tem que ter... Se você for a pior coisa para um bairro, e a gente chama isso de gentrificação, né? Quando o bairro tem um uso só lojas, ou só bancos, né? Ou alguma coisa assim. Precisa ter muitos usos diferentes. Por quê? Porque daí você está... esses olhos na rua que eu falei, isso faz com que aconteça isso. Se for para o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, a partir das 6 da tarde, não tem mais ninguém. Porque lá só tem aquele uso. À noite não tem uso aquilo ali.
Então, e ela conta a história do sul da Manhattan também, que também era assim. Chegava o fim do expediente, aí não acontecia nada. E ela conta algumas histórias de sucesso, lugares onde, a determinada hora, abre todo outro tipo de loja, outros tipos de uso, atrai outros tipos de pessoas. Quando um tipo de pessoas estão chegando, os homens de negócio, as pessoas que trabalham, os banqueiros que trabalham lá, outras estão saindo, mas outras estão chegando em outro horário. Então, o tempo todo tem gente na rua. Então, esses são os usos. Aqui, uma coisa surpreendente, tem que ter, no contexto lá de Nova York, prédios velhos. Tem que ter prédios velhos. Você não quer renovar. A pior coisa que você pode fazer é renovar. Vamos renovar esse quarteirão inteiro aqui, botar só prédios novos. Porque isso não tem diversidade, então não atrai diversidade. E porque com prédios velhos, você tem aluguéis mais baixos. E com aluguéis mais baixos, isso quer dizer que você tem pessoas diferentes podendo morar lá. Pessoas mais pobres que depois vão trabalhar. As pessoas que vão trabalhar não precisam morar totalmente longe. Então, isso fomenta essa diversidade. Vê como é diferente isso de Brasília. Brasília foi desenhado para ser, né, 408 só os funcionários do Itamaraty, militares na 113 Sul, e daí na 313 só diplomatas. Exatamente o contrário disso que ela quer. E a quarta coisa é quarteirões curtos, não ter quarteirões compridos, quarteirões curtos com muitas ruas, de novo, porque fomenta aquela vida na calçada, as pessoas se esbarrando, mais coisas interessantes acontecendo. Em Manhattan, lá, parece que está instável aqui. Opa. Em Manhattan, lá perto de Central Park, tem uns quarteirões bem compridos, né? Então, é esse tipo de coisa que ela não gosta. Mais para baixo, quarteirões curtos que canalizam as pessoas para se esbarrarem e gerarem esse tipo de situação. Ok. Esse é o Steven Johnson, que eu tinha falado. Tem vários livros dele interessantes, um chamado Emergence, que é complexidade. Tem outro que é sobre ideias. Esse aqui também é uma ideia muito de complexidade antifrágil do Nassim Taleb. A ideia de algo tudo que é ruim é bom para você, que as coisas ruins podem ser boas para você, e etc. Então, tem um vídeo onde ele compara uma cidade com a internet. Os dois são esses sistemas complexos que fomentam essa diversidade, essa mistura de ideias, etc. Eu mencionei isso na aula passada, e a Jane Jacobs, lá no livro dela, tem esse capítulo de livro, o tipo de problema que a cidade é. Quando você lê isso, diz, mas peraí, ela errou, algum engraçadinho mexeu as palavras. O que ela está se referindo é esse texto que a gente leu lá no começo, o Warren Weaver, lá em 48, dizendo que ciência estudava problemas de simplicidade ou problemas de complexidade desorganizada, mas o problema do futuro é um problema de complexidade organizada. E é esse o tipo de problema que a cidade é. A cidade é um sistema complexo, complexidade organizada, né? Ele surge de interações, ele emerge, mas tem uma lógica e ele evolui, emerge e depois evolui para atingir funções sem propósito. Eu fiquei botando um monte de fotos de Jane Jacobs. E aí, uma das coisas que ela vai contra não é só o Robert Moses, tinha um cara falando no vídeo sobre isso, ela vai contra o pensamento recebido na época sobre o que é planejamento urbano. Eu acho que hoje, se você for falar com urbanistas, muitos já adotaram algumas ideias dela, já é mais convencional. Mas havia nessa época todo um sentimento de que urbanismo, vamos fazer a cidade smart city, vamos planejar tudo, vamos ver o que as pessoas querem, a gente sabe o que é melhor para eles. Brasília, então, é uma expressão disso. Então, um dos primeiros, os papas dessa ideia é Ebenezer Howard,
no final do século XIX, tinha várias ideias e teorias de como desenhar uma cidade, como desenhar cidades. Tinha essa cidade, não sei se é essa Radiant City, ela radianta, faz uma cidade, um centro de cidade aqui, e daí tem Garden Cities aqui do lado. Então você vai planejando e tem tentativas de fazer esse tipo de coisa, né? Que nem Brasília, não foi baseado nele, mas outros, Corbusier e outros, que Corbusier, prédios bem altos, muita grama, muito espaço para as pessoas, nada de calçadas, que calçadas são ruins, as pessoas querem grama, as pessoas querem espaço. E o que é ruim de grama e espaço? É porque é Brasília, né? Você não tem calçadas, as pessoas não se esbarram uma das outras. Não tem isso. Hoje, né, isso é menos de um problema, porque tem internet, essas coisas, mas é bem diferente de uma cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, onde você tem a estrutura da cidade força esse tipo de coisa e Brasília não força. Depois eu vou falar mais sobre Brasília. Eu adoro Brasília, eu opto por morar em Brasília, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui, inclusive, está Brasília. Aqui, o Corbusier tinha essa ideia de uma cidade desenhada como se fossem gavetas, e cada gaveta tem sua função, setor autarquia, setor médico, setor gráfico, setor de clubes, etc. E tá Brasília aqui. Essas ideias influenciaram muito o Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Aqui é só mais Jane Jacobs, o tipo de coisa que ela falava. Pensa numa cidade, não pensa como uma coisa que você vai desenhar, um monte de processos. Tá? Processos é energia, matéria e informação interagindo. Não tente vir com regras gerais e deduzir como desenhar uma cidade. O que você tem que fazer é um processo indutivo, onde você olha várias coisas que podem acontecer e dali você tira, induz como é que as coisas funcionam. Mas Jacobs. Aqui eu botei alguns desses textos no Google Drive. Tem coisas em português escrito. Então, uso de calçadas, etc. Aquilo que eu falei, olhos na calçada. Tem um special issue da Cosmos e Táxis, que eu falei que é bem na área de complexidade, esse periódico. Tem um special issue Jane Jacobs. Vê o tipo de coisa que as pessoas usam nas ideias dela. Ela tem uma teoria que eu ouvi dizer que isso foi desprovado, mas eu não tenho certeza, que todo mundo acha que primeiro veio a agricultura e depois surgiram as cidades. Ela argumenta que primeiro surgiram cidades, lugares onde as pessoas trocavam, aí a agricultura surgiu dentro da cidade e depois a agricultura foi para fora da cidade. Então, sou meio maluco, eu sei, mas é bem interessante. Tá. E esse aqui é um outro cara muito parecido mais ou menos parecido com as ideias chama James Scott, é lá de Yale, está vivo até hoje. Eu conheci ele quando fiz meu pós-doutorado, fiquei encarregado de ciceronear ele um dia lá na cidade de Bloomington, na Universidade de Indiana, que ele foi dar uma palestra. E ele, essencialmente, o negócio dele, esse é o livro famoso dele, Seem Like a State, um olhar de Estado. E ele faz um negócio bem histórico, ele nota que estados, desde sempre, estados querem controlar, querem cobrar imposto, querem arrecadar você para lutar no exército, querem escrever, tabelar e controlar o nome de todo mundo que existe, tudo que é produzido para botar imposto, e estados tentam fazer essas coisas, e ele é contra isso, né? Então ele é meio que um anarquista. Ele tem até um livro chamado Two Cheers for Anarchism. Repara, two cheers, 2 vivas para o anarquismo. Aqui a expressão correta é 3 vivas, né? Quando chega alguém que ganha um jogo, você 3 vivas. Está dizendo que anarquismo é a melhor coisa do mundo, então não é 3, mas é 2. E esse livro é muito bom. Eu estou, inclusive, relendo ele agora. Então, coisas desde... Antigamente, as pessoas não tinham sobrenome. Não tinham, ele faz uma história do sobrenome. E como é que ele surgiu? Porque você morava em lugares tão pequenos, não precisava de sobrenomes.
mas aí o Estado impõe sobrenomes. E o Estado quer impor sobrenomes para poder ter um censo, ter a lista de impostos, a lista de soldados e medidas. Você tem medidas de quanto que é produzido e tentar tabelar essas coisas todas para controlar. Então, essa é toda a coisa dele. E ele tem muito sobre cidades. Esse livro tem um capítulo sobre Brasília. Como Brasília, ele chama isso de high modernism, automodernismo. Essa coisa do Estado querer controlar as pessoas, controlar a atividade, controlar o que é feito. Aqui os livros. Vendo os livros, você vê muito o pensamento dele. A arte de não ser governado. Isso são sobre povos oprimidos, sobre os pobres, sobre os fracos, sobre os oprimidos, the weapons of the weak, e como que eles lutam contra esse high modernism que tenta cobrar impostos, mandar morar em um só lugar, mandar ter um nome, mandar ter lutar no exército e fazer todas essas outras coisas. Os pobres têm, os fracos têm suas armas, uma passividade ou fugir. Tem vários povos que fogem, que nem vários índios brasileiros que fugiram e até hoje moram no interior para não serem arregimentados, escravizados, etc. Essa arte da resistência. Então tem todo esse tipo de coisa. Mas por que eu botei isso aqui? Porque ele tem muito essa ideia de, a visão dele é a visão de complexidade, de que você não deveria tentar controlar coisas que você não pode controlar. Ele começa o Seem Like a State com o caso de reflorestamento. A ideia, especialmente na Alemanha, de vamos dominar, a gente quer plantar árvores, a gente precisa de madeira e lenha, etc., mas isso é uma floresta muito confuso, é difícil e não dá para fazer, a gente quer controle. Aí veio a ciência, parece que na Alemanha foi o lugar que isso mais cresceu, aquela coisa alemã, regimentada. Vamos plantar reflorestamento em linhas perfeitas, uma espécie só, vai reduzir custos, a gente tira todo o messiness, essas coisas. Olha como é quase uma cidade, né? Vamos desenhar a cidade regimentada, estruturada, dividida, controlada, e isso foi um sucesso econômico no começo, mas aí rapidamente, em poucos anos, essas florestas perdiam a vitalidade, porque sem um ecossistema monocultural desses tem diversos problemas biológicos e ecológicos. Então tem esse tipo de coisa. E ele tem a parte de Brasília. A história interessante é o seguinte, é que ele fez todo um discurso lá, esse discurso dele, ele parece que lá em Yale ele é quase um culto, tem um monte de gente que segue ele, assim, ele tem os seguidores. Aí ele foi lá em Bloomington e ele falou assim, uma hora está falando sobre Brasília. Por exemplo, veja Brasília, a cidade, eles desenharam, eles planejaram assim, e falando mal, dizem assim. Aí quando eu tinha apresentado ele, foi falar assim, olha, eu sou, por coincidência, eu sou de Brasília, eu moro em Brasília, já há décadas, conheço bem Brasília, e tudo que o James Scott falou, eu falei, ele ficou assim com medo, eu falei, é verdade, foi desenhado assim, só que o que não foi dito é que Brasília mudou. Brasília não seguiu o plano. A cidade não seguiu o plano. A cidade mudou, evoluiu organicamente. Que nem essa palavra foi usada lá no vídeo, que Nova York é orgânico, é líquido. E Brasília meio que fez isso. E por isso Brasília ficou interessante, não por causa do plano. Se tivesse seguido o plano, realmente seria um lugar bem mais estéril do que é. Mas, na verdade, eu gosto muito de Brasília. Depois disso aqui, porque você está dizendo, pois você está mostrando essas pessoas falando sobre urbanismo, nós economistas, será que nós não temos nada? Tem o Edward Glaser, que é um dos principais economistas, ele é das principais universidades, editor do Quarterly Journal of Economics, então, assim, os guardiões da ciência. Ele é um especialista em cidades e faz muitas coisas interessantes. E hoje em dia o Paul Krugman também tem essa ideia de cidades. É uma visão um pouco mais de economia do que de sistemas complexos. No entanto, daqui eu achei um negócio dele falando assim que ele foi muito influenciado pela Jane Jacobs, né? E que uma cidade não é um monte de prédios, uma cidade é o que as pessoas fazem, embora ele critique um pouco o medo que ela tinha de prédios grandes. Ela não gostava da ideia de prédios grandes.
Tá. Eu só vou mencionar, esse é o Bettencourt, que a gente viu o paper dele na aula passada, aquele português. Ele tem um vídeo muito interessante, quem tem interesse em trabalhar essa área de cidades, vale a pena ver. Ele tem, assim, como é que uma cidade é um sistema complexo. E ele tem vários papers sobre favelas, muitos papers usando Big Data, por exemplo, dados de celular, de GPS de celular, assim, milhões e milhões bilhões de bips de celulares. Como é que as pessoas se movimentam em cidades? No tempo, no espaço, e o que a gente pode aprender sobre isso. Como é que favelas emergem? Favelas são interessantes que favelas emergem e como elas emergem, parte da estrutura dela tem funções que não foram colocadas de propósito, mas uma, por exemplo, é ter lugares onde a polícia não chega. Outra é ter lugares centrais que facilitam acesso. Hoje em dia tem uma moda de desenhar smart cities, que é esse pensamento contrário, dizer, não, nós podemos planejar, nós podemos vir de cima para baixo, e muita gente acha essa ideia da Jane Jacobs, não tem coragem, não acredita em ciência, parece. Assim, já existe 2.500. Na China, dizem que a cada 2 semanas surge uma cidade nova na China, então tem um pouco isso. Exemplo de cidades que estão sendo desenhadas. Muitas delas provavelmente vão fracassar, não vão dar certo, por várias razões, porque é muito difícil fazer. E tem cidades que emergem. Não é porque uma cidade emerge, diz, então isso aqui é bom, e a cidade desenhada é ruim. As duas enfrentam um monte de restrições e tem que ver como é que elas lidam com essas restrições. Então, parece que Lagos vai ser, não sei quem acha isso, mas pode ser bem verdade, né? Onde o crescimento demográfico na África está previsto para continuar crescendo por muito tempo, mesmo quando no resto do mundo estiver caindo. Então, pode ser a maior cidade do mundo e ela vai emergir, dado essas restrições, dado essas interações, claramente sistema complexo aqui. Isso aqui eu botei só de curiosidade, eu sei que o tempo está passando, eu já vou parar, mas isso aqui, eu achei que não podia ser verdade. Olha só, Hong Kong, quase né? um quarteirão sólido aqui. Alguém disse alguma coisa? Sim. Esses prédios já foram demolidos, mas é muito curiosa a história, realmente. Foi Sim, demolido. o governo chinês realmente acabou com essa situação, derrubou tudo, já não existe mais essa cidade. Mas só na China que você ia conseguir fazer isso, porque numa democracia você jamais ia poder fazer isso, né? Realmente. Porque eu duvido que essas pessoas foram indenizadas. E provavelmente tem muita gente morando aí. Tinha. Mas aqui a maquete aqui, você vê que tem um lugar central e compactado ali. Bom, então é basicamente isso. Daí eu não estou querendo sugerir, pode parecer isso, que a gente não pode fazer planejamento, deixa acontecer e o que acontecer é melhor. Não é isso. É só que a cidade é um sistema complexo e, por ser um sistema complexo, é limitado o nível de controle que a gente possa ter. Então, a ideia, eu acho, dessas pessoas que estudam urbanismo como sistema complexo é justamente ver como que você pode, até onde que você pode fazer, como que você pode, onde que você pode controlar, que tipo, tem coisas que claramente você quer evitar, mas outras que você quer deixar boas soluções emergirem de alguma forma ou outra. E deixar situações interessantes que ninguém consegue imaginar emergem. Cidades mudam rapidamente. Você pode não achar isso muito rápido, né? Tem mais de 100 anos aí, mas é uma mudança grande. Então é isso. Deixa eu parar aqui. Só a única coisa que faltou foi aquela fofoca que eu falei do César Hidalgo. Deixa eu falar isso aqui, que é um negócio interessante e combina com aquela outra coisa da... como é que chegou? Tem um tweet que o César Hidalgo mandou, deixa eu
colocar ele aqui. Tá. Então, ele botou... eu já mencionei isso em outras aulas, tem muita discussão que a economia tem um ambiente tóxico, especialmente nos seminários. Tóxico, inclusive, hoje saiu um paper na NPR, onde eles mediram isso. Eles mediram vários seminários, quantas perguntas as mulheres recebem, quantos homens recebem, que tipo de perguntas, e mostraram que existe esse... Eu mencionei tudo isso em outra aula. Mas aí, essa discussão, aí o César Hidalgo falou assim, eu vou contar 2 histórias que aconteceu comigo. Eu lembro, o César Hidalgo, a essa altura, esse cara, que nem alguém mencionou nos tweets, esse cara é uma estrela de rock acadêmico. Ele já lançou vários papers no PNAS, Nature, acabou de mudar do MIT Labs para Toulouse. Aí ele falou assim, em 2007 eu estava trabalhando, eu era um aluno de PhD de física, não tinha nem acabado o PhD, já tinha feito esse trabalho de complexidade, o índice de complexidade dos países que a gente vai ver, e ele foi para... Ele estava apresentando... Onde é que ele estava apresentando? Não sei aonde, mas um professor de uma outra universidade de Cambridge, quer dizer, então é ou MIT ou Harvard, mas os 2 grandes centros, chegou para ele e falou assim, sussurrou no ouvido dele e falou assim, lembra, ele é um aluno de doutorado apresentando um dos principais departamentos de economia, né, porque ele estava nervoso, ele apresentou, aí o cara chegou para ele e falou, um cara já famoso, o professor sênior, falou, eu gostaria muito de ter sido parecerista desse seu trabalho, porque eu ia ter gostado tanto de ter rejeitado esse seu trabalho, mas que ele já tinha publicado. Eu levei um susto, imagine, falando assim, imagine você, um aluno e um dos economistas mais famosos, sussurrar uma maldade no seu ouvido. E aí, alguns anos depois, esse trabalho dele já tinha, era conhecido. Lá em MIT, tem uma revista da própria universidade que fala das pesquisas, saiu na capa da revista, assim, olha, um professor novo aqui do MIT lançou esse modelo de complexidade econômica, é bacana. E aí, 2 professores do MIT, do Departamento de Economia, escreveram para o presidente reclamando, dizendo, poxa, a revista fica popularizando esse cara e esse tipo de pesquisa e dizem que o que ele faz é desenvolvimento, economia do desenvolvimento. Isso nem é desenvolvimento, vocês deviam tirar isso, tira isso da revista. E ele botou aqui para ninguém saber quem é, a carta que o cara escreveu assim, dizendo que fulaninho e eu estamos muito desapontados que vocês estão dando trela para esse cara aí. E eles viraram o prêmio Nobel. Então, eu fui ver quem que era, e depois nos comentários eu vi que estava certo, é o Banerjee e a Duflo, que ganharam o prêmio Nobel passado, né? Ou retrasado, passado, retrasado. E eles, uma coisa incrivelmente mesquinha, e um outro professor também, que também viria a ser prêmio Nobel, esse aqui eu não sei ainda quem é, também criticou o trabalho dele. Então, assim, esse que é o ambiente, né? É um trabalho claramente bom, mas é alguém de fora. Então, preconceito contra mulheres, preconceito contra minorias, preconceito contra gente de fora da academia. Quer dizer, aqui são físicos, né? Ele é um físico, tem preconceito. Se fosse um sociólogo não sabe matemática, mas aqui um físico, então, preconceito mesquinho. É parecido com a Jane Jacobs sendo chamada para o almoço com os 2 especialistas que iam dizer para ela o que ela devia fazer com o prêmio dela. Então, infelizmente, eu estou contando isso mais fofoca interessante da profissão, mas é um pouquinho isso mesmo. Então, tá. Então, vamos parar aqui. Na aula que vem, caos, e a gente começa caos, e eu preciso de 2 pessoas para apresentar modelos baseados em agentes. Então, até então.